Antes de orarmos, vamos tirar um momento para ouvir a palavra de Deus. E depois, oraremos juntos. João 10:27 nos ensina uma verdade fundamental. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus não está falando de uma experiência exclusiva dos discípulos, mas de uma promessa para todos os seus seguidores. Deus é um Deus que se comunica, que deseja relacionamento íntimo conosco. Desde o Jardim do Éden até as revelações do Novo Testamento, vemos um Deus que fala, orienta e se relaciona com seu povo. A Bíblia revela múltiplas maneiras pelas quais Deus se comunica conosco. Hebreus 1:2 explica que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deus fala através da sua palavra escrita, através do Espírito Santo em nosso interior, através de circunstâncias, através de outros cristãos e sim, às vezes, através de impressões e direcionamentos específicos em nosso espírito. Quando Jesus disse que suas ovelhas ouvem sua voz, ele estava usando uma imagem que todos conheciam. No primeiro século, os pastores dormiam na porta do aprisco para proteger as ovelhas. Cada pastor tinha um chamado específico e suas ovelhas reconheciam perfeitamente sua voz. Mesmo quando vários rebanhos se misturavam para beber água, bastava o pastor chamar que suas ovelhas vinham correndo. Jesus está dizendo que desenvolvemos essa mesma sensibilidade espiritual. A capacidade de reconhecer sua voz em meio a tantas outras vozes que competem por nossa atenção. A Escritura nos revela que Deus se comunica conosco de várias maneiras. Primeiro e principalmente através da Bíblia. Segundo a Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Também através do Espírito Santo que habita em nós, Jesus prometeu em João 16,13 que o Espírito da Verdade nos guiaria em toda a verdade. Deus fala através de circunstâncias que orquestra, através de outros cristãos, através daquela paz sobrenatural que sentimos sobre certas decisões, através de sonhos e impressões espirituais. Precisamos ampliar nossa compreensão sobre como Deus se comunica conosco no dia a dia. O grande problema não é que Deus não fale, mas que muitas vezes não sabemos como ouvi-lo ou confundimos nossa própria voz com a dele. 1 Reis 19:11-12 nos mostra Elias descobrindo que Deus não estava no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas numa voz mansa e delicada. Deus raramente grita, ele sussurra. Nossa vida agitada, cheia de ruídos, ansiedades e pressa, muitas vezes abafa essa voz suave que deseja nos orientar. Quando Samuel era jovem, 1 Samuel 3:7, nos diz que Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Mas Eli o orientou: vai deitar-te e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel precisou aprender a reconhecer a voz de Deus, e isso aconteceu através de postura de escuta, quietude e disposição para obedecer. João 10:5 nos adverte: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A voz de Deus sempre estará em harmonia com sua palavra escrita. Sempre nos conduzirá à santidade, ao amor e à paz. Nossa própria voz geralmente reflete nossos desejos egoístas ou medos. Vozes enganosas nos conduzem ao pecado, ao orgulho ou à confusão. O discernimento cresce com intimidade e conhecimento bíblico. Ouvir a voz de Deus não é sobre receber revelações espetaculares, mas sobre desenvolver sensibilidade espiritual no cotidiano. É na quietude da oração matinal, na meditação da palavra, na observação das circunstâncias que Deus orquestra, na paz que sentimos sobre certas decisões. É aprender a pausar antes de reagir,
a buscar direção antes de decidir, a cultivar um coração que pergunta: Senhor, o que tens a me dizer sobre isso? Muitas vezes surge a pergunta: como ouvir a voz de Deus? Será que Deus ainda fala hoje? Será que Ele fala apenas a alguns escolhidos, de forma sobrenatural e extraordinária? Ou será que cada pessoa pode experimentar essa realidade de uma forma íntima e pessoal? Essas são dúvidas comuns, mas a palavra de Deus nos mostra uma resposta clara e cheia de esperança. Sim, Deus fala e Ele deseja que os seus filhos aprendam a reconhecer a sua voz. Além da palavra, o Espírito Santo atua em nosso coração. Jesus prometeu que o Consolador nos lembraria de tudo o que Ele havia dito. O Espírito Santo traz à memória as palavras de Cristo, aplica a Escritura às nossas situações e nos guia em meio às decisões do dia a dia. Ouvir a voz de Deus, portanto, não é um exercício de buscar sinais extraordinários, mas de cultivar sensibilidade ao Espírito, através da leitura da palavra, da oração e da obediência. Ouvir a voz de Deus nos guarda, nos fortalece e nos conduz. Isso se aplica na prática de forma simples. Quando precisamos tomar decisões importantes, quando estamos em dúvida sobre um caminho, quando enfrentamos tentações, ou quando simplesmente buscamos consolo e direção no dia a dia. Nessas horas, podemos parar, abrir a palavra, silenciar nosso coração e pedir que o Espírito Santo nos mostre o caminho. Essa verdade afeta profundamente a nossa relação com Deus. Porque um pai que fala com seus filhos é um pai presente, próximo e íntimo. Não estamos diante de um Deus distante, mas de um Deus que deseja comunhão diária conosco. Isso transforma a maneira como oramos. Deixamos de falar sozinhos e começamos a dialogar com o Senhor, conscientes de que Ele responde, guia e dirige. Querido Deus, eu venho à Tua presença reconhecendo a minha necessidade de Ti. Muitas vezes vivo cercado de tantas vozes, vozes de pessoas, de opiniões, de sentimentos, de dúvidas, e me sinto perdido sem saber qual seguir. Senhor, obrigado porque a Tua palavra me lembra que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz. Obrigado porque não preciso viver confuso, mas posso aprender a reconhecer a Tua direção. Pai, eu confesso que tantas vezes permiti que os meus próprios desejos falassem mais alto do que a Tua vontade. Perdoa-me pelas vezes em que corri para os meus próprios caminhos sem antes ouvir o que o Senhor queria dizer. Perdoa-me por ter dado ouvidos a palavras humanas e esquecido de buscar a Tua voz. Jesus, eu quero aprender a ser como Samuel, que ainda jovem disse: Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Dá-me esse coração sensível, humilde e disposto a obedecer, mesmo quando eu não entendo tudo. Ajuda-me a esperar, a não me precipitar, a confiar que o Senhor fala no tempo certo. Espírito Santo, guia-me na leitura da palavra. Abre os meus olhos para ver além da letra e compreender a voz do Senhor que fala através dela. Quando eu me perder em meio às preocupações do dia a dia, lembra-me das palavras de Cristo. Quando eu estiver cansado, traz ao meu coração a promessa de descanso. Quando eu for tentado, fortalece-me com a Tua verdade. Pai, eu não quero confundir a Tua voz com os meus próprios pensamentos. Ensina-me a discernir, a ter paz quando é o Senhor quem fala e a ter cautela quando não for. Livra-me de ser enganado por falsas vozes, por ilusões e por enganos espirituais. Senhor, ajuda-me a buscar a Tua voz primeiro na Escritura, a confiar que Tu já falaste de forma clara e suficiente em Tua palavra. E, quando eu orar, que seja com o coração aberto para Te ouvir, não apenas para falar. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor não me deixa sozinho.
Obrigado porque tenho um pastor que guia, um Espírito que consola e um Deus que se comunica com seus filhos. Que a minha vida seja guiada não pelo que eu quero ouvir, mas pelo que o Senhor deseja me dizer. Eu coloco diante de Ti os meus dias, minhas decisões, meus relacionamentos, minha caminhada. Guia-me, Senhor, passo a passo, para que eu viva segundo a Tua vontade. E eu termino essa oração com gratidão, confiando que o Senhor sempre ouve e responde no tempo certo. Que seja feita a Tua vontade na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, digite amém como sinal de fé. Que o Senhor abençoe seu dia e que voz dele o guie em cada passo. Se precisar de uma oração em especial, sinta-se livre para compartilhar nos comentários. Que a graça e a paz de Jesus o acompanhe todos os dias de sua vida.